Artigo 116. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Seção 2 das obras, serviços públicos, compras e alienações. Artigo 117. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. É vedada à administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. Artigo 118. As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas de indicação do local, onde serão executados e do respectivo projeto técnico completo, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sob pena de invalidade da licitação. Parágrafo único. Na elaboração do projeto mencionado neste artigo, deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio histórico, cultural e do meio ambiente, observando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 192 desta Constituição. Artigo 119. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do poder público e poderão ser retomados quando não atendam satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato. Parágrafo único. Os serviços de que trata este artigo não serão subsidiados pelo poder público, em qualquer medida, quando prestados por particulares. Artigo 120. Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo órgão executivo competente na forma que a lei estabelecer. Artigo 121. Os órgãos competentes publicarão, com a periodicidade necessária, os preços médios de mercado de bens e serviços, os quais servirão de base para as licitações realizadas pela administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Artigo 122. Os serviços públicos de natureza industrial ou domiciliar serão prestados aos usuários por métodos que visem a melhor qualidade e maior eficiência e a modicidade das tarifas. Parágrafo único. Cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão, na forma da lei, os serviços de gás canalizado em seu território, incluído o fornecimento direto a partir de gasodutos de transporte, de maneira a atender às necessidades dos setores industrial, domiciliar, comercial, automotivo e outros. Capítulo 2. Dos servidores públicos do Estado. Seção 1. Dos servidores públicos civis. Artigo 124. Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público terão regime jurídico único e planos de carreira. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual
e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, não haverá alteração nos vencimentos dos demais cargos de carreira, a que pertence aquele cujos vencimentos foram alterados por força da isonomia. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores a que se refere o caput deste artigo e disposto no artigo 7º, inciso 4, 6, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Lei estadual poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal e no artigo 115, inciso 12 desta Constituição. Parágrafo 5º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 125. O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens nos termos da lei. Parágrafo 2º. O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial. Artigo 26. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado de São Paulo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave doença, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 3. Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observada as seguintes condições. A linha A, 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. B, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatório realizar avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei. 2. Compulsoriamente, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. 3. Voluntariamente, aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social quanto aos servidores abrangidos pelos parágrafos 14, 15 e 16. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos
de aposentadoria serão disciplinadas por lei. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios no regime próprio previsto no caput, ressalvados nos termos definidos em lei complementar aos casos de aposentadoria de servidores. 1. Com deficiência. 2. Integrantes das carreiras de Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária. 3. Que exerçam atividades com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, não se permitindo a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5. Os ocupantes de cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação àquelas previstas no item 3, parágrafo 1º, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no médio, nos termos fixados em lei complementar. Parágrafo 6º. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º-A. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. A pensão por morte dos servidores, de que trata o item 2 do parágrafo 4º, será concedida de forma diferenciada nos termos da lei. Parágrafo 8º. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 8º-A. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9A do artigo 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 115, inciso 12 desta Constituição e do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e o montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados no regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e os critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. O agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive os detentores de mandato eletivo ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. O Estado, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 da Constituição Federal e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público, até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, abrangidos todos os poderes, os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu funcionamento, pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos em lei complementar federal. Parágrafo 21. O rol de benefícios do regime próprio de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Parágrafo 22. O servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública independentemente de qualquer formalidade.